estava observando aqui a questão C, você já olhou aqui? A opção correspondente, semanticamente, de novo, olha só. Estou gostando dessa prova? Pelo menos está fugindo um pouco daquela história só gramatical, né? Trouxe uma questão de análise de texto, de interpretação, assim, compreensão meio fraquinha, depois começou a melhorar um pouco, já voltou a abordar mais a questão de semântica, explorar mais os sentidos das palavras. E a questão 6 traz semântica de novo. Agora veja. Semântica associado mais uma vez a conjunções. Estávamos falando agora no final da aula anterior, sempre em conjunções, oposição semântica, causa, explicação, concessão e tal. Mais uma questão em que a Cesgran-Hill enfatiza mesmo esse aspecto dos operadores argumentativos das conjunções. Vamos dar uma olhada? Olha aí. Na questão de número 6, conjunção de novo, ó. Contanto que, posto que, a fim de que, desde que, devido a. Aqui é a locução prepositiva, mas tem valor semântico também. Então, ó, mais uma questão trabalhando operadores argumentativos, tá vendo aí? Vamos lá. Desenvolvendo-se a oração reduzida de infinitivo para buscar a poesia. Pessoal, aí tá tranquilo, né? Para buscar a poesia. É só checar. Se você quiser pegar o texto, tudo bem, mas aí quem conhece já para buscar, para fazer, para crer, né? Linhas 13 e 14. Tá, vamos voltar para o texto só para você ilustrar aí. Sempre fui fascinada por cenas em câmera lenta, principalmente quando utilizadas para buscar a poesia. Principalmente quando utilizadas para buscar, a fim de buscar a poesia. Fácil, né? Questão 6, aí você já viu claramente a letra C aí, com o objetivo de buscar a poesia, com o intuito de buscar a poesia. Contanto que, pessoal, é conjunção condicional. Conjunção subordinativa condicional, pertence ao mesmo grupo do se, caso, desde que, exceto se bem que é concessão, mas contanto que, desde que, são conjunções aí condicionais, tá? Então todas essas conjunções aí são realmente condicionais, contanto que, caso, se, desde que, exceto se, cuidado, tá? Vamos lá. Posto que. Gente, o posto que aí, claro, muitos autores criticam o uso do posto que como causa, né? Não, ele não pode ser causal, já que e tal, ele é concessivo. Tá, ele pode ser concessivo, na maioria das vezes é realmente concessivo, mas alguns autores apontam como causal, outros repelem, rechaçam totalmente isso aí, né? Desde que se busca a poesia, ó, desde que, contanto que, você tem a mesma história aqui, nesse contexto de condição. Desde que se busque, contanto que se busque a poesia. Então você tem mais uma vez aí um contexto mesmo, né, de impressão tranquila aí de condição. Devido a buscar-se a poesia. Devido a, você sabe, né, por causa de, né, tem valor causal que não é o caso aqui. Devido a buscar-se a poesia não dá, né, não, o valor da frase não é causal, ele é realmente de finalidade, né, de objetivo, de intuito. Ok, vamos lá. Questão de número 7, olha só. Na questão 7 ele diz, na linha argumentativa do texto, a opção cuja expressão corresponde semanticamente ao conector destacado em nem disparam, na linha 40. Olha só, nem disparam. Pessoal, quando você observa nem na linha 40 aí, ele diz, não despencam, né, um ritmo tão lento que costumamos acreditar que consiga se manter no ar sem despencar. Não despencam, nem disparam, mantém-se em slow. E aí? Esse nem, claro, sinônimo aí de também não, né? Vamos dizer assim, né? Tampouco disparam, tampouco com M, viu? Tampouco, T-A-M, pouco, tudo junto. Tampouco disparam, nem disparam, também não disparam. Tá, mas ele colocou outras expressões aí. E agora? Não, Marcelo, mas aqui nem despencam, nem disparam. E também não disparam, tampouco disparam, certo? Mas você tem que escolher uma dessas aqui. Não despencam, deste modo não disparam, seria isso? Não, gente, aqui tem um valor de adição, né? Uma adição com valor quase que negativo, né? Não fazem isso, também não fazem aquilo. Então você tem certo uma adição com caráter negativo aqui. Deste modo, não é adição, muito menos com caráter negativo, né? Tem um valor de conclusão ou até mesmo de conformidade. Em alguma frase pode aparecer com suposto valor de conformidade, né? Mas é prioritariamente conclusivo. Sem que é condicional, né? É uma expressão condicional. Sem que, claro, indica condição. Até mesmo indica, claro, um acréscimo, mesmo quando, né, apesar disso, até mesmo uma certa adição,
mas indicando quebra de expectativa, né? Até fulano, até mesmo fulano foi. Eu não esperava que fulano fosse. Então indica, de certo modo, uma quebra de expectativa, né? Quebra mesmo. No entanto, aí é clássico, né? No entanto, é uma conjunção coordenativa adversativa, expressa com todas as palavras aí, aquela velha questão da adversidade, oposição, contraste, mudança na direção argumentativa, não é o caso. Bom, conjunção aditiva, o tal do i, né? E sequer disparam. Ele diz, né? Não fazem isso, não fazem aquilo, nem disparam. E sequer disparam, até porque o raciocínio termina aqui, né? Termina aqui, ó. Nem disparam. Ou seja, eles mantêm-se em slow, mantêm-se em câmera lenta. E sequer disparam. Percebeu? Ao menos disparam. Então, nesse contexto aqui, você já tem aí uma frase bem tradicional, né? Nesse contexto do disparar aqui. Certo? É uma frase verbal, tem sentido completo, mas esse nem é uma adição com caráter negativo, né? Esse sequer é ao menos e nem ao menos, né? É o sinônimo do tal do sequer. Aí. Ok? Questão 7, portanto, a resposta certa, a letra E. Vamos lá, questão 8. Em um certo momento, tal, percebido que já tal, mesmo que não se tal, concordância verbal, tal. Olha só. Note, ele coloca aqui o verbo haver, tranquilíssimo, né? Note que o verbo haver está associado agora a um outro verbo no infinitivo, ou no particípio, né? Percebido? Ado, ido, tá. Então, recordando aquela história do uso do verbo haver, olha só. O verbo haver, ele pode ser usado como tempo verbal, como é o caso desse exemplo aí. Ele pode formar tempo verbal composto, quando você tem ter ou haver, seguido do particípio de um outro verbo, vamos dizer assim, de um verbo auxiliar qualquer, de um verbo principal, né? O verbo haver é um verbo auxiliar e depois um verbo principal nesse contexto aí, beleza. É muito importante você notar que se eu disser havia dito ou havia percebido, claro que você pode colocar haviam dito ou eles haviam percebido. O verbo haver aí, ele não é o dito verbo impessoal, ele não tem caráter de verbo impessoal. Esqueça isso não tem esse caráter. Agora, se o verbo haver não for o primeiro da história, se ele for o segundo verbo da história, se ele aparecer depois, eu tenho um verbo aqui, e ele vem depois desse verbo. Pode haver, vai haver, deve haver, há de haver, percebeu? Se o verbo haver for o segundo verbo da história, aqui ó, segundo, ele vai ser trocado, né? Você vai observar se ele pode ser trocado por existir, ocorrer, lembra aquela história de verbos impessoais? Haver, sinônimo de ofera, haver como ofera, ocorrer, fazer, existir, realizar-se, acontecer. O verbo haver usado nessas circunstâncias. Então é muito importante você já observar isso aí de maneira tácita, né? Ó, o verbo haver é impessoal. Eu posso trocar por ofera, ocorrer, fazer, existir, realizar-se, acontecer. Posso ou não posso? Se eu posso trocar, ele é impessoal, então ele é sempre singular. Mas se ele vier em segundo lugar, né? Se ele vier depois na história. Se o verbo haver vier em primeiro lugar na história, ele não transmite mais o singular para os outros. Ele e quem estiver junto dele, singular. Se ele vier no começo da locução, se o verbo haver vier primeiro, aí ele não é mais verbo impessoal. Você nota porque ele está sempre associado a outro verbo, geralmente particípio, tá? Geralmente verbo no particípio. Ado, ido, lembra aquela história? Então você tem verbos no particípio. Ele passa a ser um verbo auxiliar e não um verbo principal. E nesse contexto aí, como verbo auxiliar, ele pode ser singular ou plural, porque agora a oração tem sujeito. Vamos dar uma olhada na questão aí. Olha só. Em um certo momento, havia ou haviam percebido? E aí? Bom, eu posso colocar havia ou haviam. Eu tenho que saber, por exemplo, aí se o sujeito é singular ou plural. Então eu posso dizer em um certo momento, não é isso? Havia percebido, se fosse eu havia percebido. Ou então eles haviam percebido. Eu posso colocar havia ou haviam. Nenhum problema aqui, viu? Porque o segundo verbo não é o haver. Havia ou haviam percebido, não tem referência explícita sobre o sujeito. Percebido que já alguma coisa meses, verbo fazer, na indicação de tempo decorrido, tempo passado. Pessoal, sempre que o verbo fazer for utilizado na indicação de tempo passado, tempo decorrido, etc., aí você já sabe que ele é sempre singular. Aí não tem boquinha, não. Faziam meses, já faziam horas, fazem séculos. Errado. Fazia meses, faz horas, fazia séculos.
Fazer indicando o tempo é singular. Então aqui você já tem um indicativo de resposta. A letra B cai fora, assim como as letras D e E. Então você tem duas opções só, tá vendo aí, ó? Tanto o havia e fazia estariam corretos, quanto o haviam e o fazia também estariam. Você vai observar agora se é via ou viam para matar a charada aí. Já fazia meses que não se alguma coisa, tão belas imagens. Sujeito plural. Tão belas imagens não haviam sido vistas, percebeu? Não se viam tão belas imagens. Aí você mata a charada. Tão belas imagens não eram vistas. Não eram vistas. Esse se aqui é partícula passivadora. Esse se como partícula passivadora, por quê? Verbo acompanhado pelo se. Mas por que ele não está depois? Viam-se. Por conta do não, né, gente? O não está puxando o se aqui para frente. Não se viam. As imagens eram vistas. Percebeu? No caso, não eram vistas. Resposta certa, letra C. Cuidado aí. Questão de número 9. Na questão 9 ele usa agora a questão do uso do pronome, né? Fácil, né? Vamos relembrar esse negócio? A sequência correta no registro culto formal do emprego de pronomes. Considere as frases abaixo. Para mim ou para eu? Apreciar o espetáculo. Para mim, né, gente? Diante de pausa. Eu só posso usar para eu se for direto no infinitivo e se esse eu for sujeito do infinitivo, né? Para mim, apreciar o espetáculo das ondas é prazeroso. Desejando uma maior atenção, veio até sentido de direção. Cuidado com esse uso do até aqui, viu? Eu posso usar o até diante de eu ou de mim em dois casos diferentes. Se eu disser assim, os condôminos, veja a frase. Os condôminos vieram até mim, direção. Os condôminos vieram até mim e solicitaram que até eu pressionasse o síndico. Até eu, agora, sinônimo de inclusão. Inclusive eu, numa mesma frase, eu citei para você agora um exemplo do até diante de mim e do até diante de eu. Até mim, sinônimo de direção. Até eu, sinônimo de inclusão. E essa frase agora, veja aí. Com que valor ela será que desperta em você aí? Qual o valor? Desejando uma maior atenção, veio até mim. Direção, né? Até mim e não até eu. Veio até mim pedir conselhos. Direção. Não deveria haver, olha só, eu tenho dois verbos. O verbo haver é o segundo. Não deveriam existir, percebeu? Então ele é singular, troca por existir. E o verbo que o acompanha, o verbo que está antes dele, também é singular, mesmo divergência sendo plural. Ele transmite a impessoalidade para auxiliar, certo? Não deveria haver divergências entre mim e você, entre mim e ti. Claro, sempre que houver entre, eu não posso usar nem eu nem tu. Lembram? Entre eu e você, entre ela e você, não pode. Diante de preposição, mim ou ti. O restante vale. Questão de número 10. Última questão da sequência aí. A justificativa do uso das vírgulas está incorreta em, olha só, a justificativa do uso das vírgulas, vai falar uma por uma. Que, quando em rotação normal, é festa demais. As vírgulas separam a oração adverbial intercalada. Uma oração adverbial temporal, quando estão em rotação normal, percebeu? Aí você tem um verbo implícito aqui, né? Não é simplesmente aí nesse contexto um adjunto adverbial. Muito embora algumas bancas aí já colocarem isso aqui como incorreto, hein, gente? Tranquilo, tranquilo. Ó. Isso aqui não, Marcelo, mas vê. Que quando em rotação normal, estaria muito mais para adjunto adverbial de tempo do que oração adverbial, né? Quando em rotação normal, quando estão em rotação normal, quando se encontram em rotação normal. O verbo aqui é implícito, ó, fazemos nossas ressalvas, hein? Há muitas bancas que não aceitam isso, não. Essa história aqui não, mas é oração adverbial, cadê o verbo? Eu não estou vendo verbo nenhum aqui. O candidato poderia se embananar aqui nessa história, hein, gente? Fazemos uma referência aí, cuidado aí. Banca Cês Gran Rio com essa história, cuidado com isso. Vamos lá, letra B. Pode induzir o candidato a erro, né, gente? É antipedagógico, né? As ondas, por exemplo, jamais são apressadas. Isolam uma expressão explicativa, certo? Por exemplo, tem uma função, né, uma palavra denotativa com valor de explicação, está correto. Na beira da praia ou em alto mar, separa o adjunto verbial deslocado. Sim. Onde? Lugar. Em tal lugar, vírgula, adjunto verbial deslocado, né? Claro. Por que isso, hein?
Porque a frase tem que começar sujeito, verbo, complemento, advérbios. O advérbio lá no final, ele botou no começo. Está começando a frase, é o maiúsculo aqui. O advérbio não deve começar a frase. E se começar, claro, vírgula. Não acompanha o frenesi da selva, não possui pressa para nada. Separa orações coordenadas assindéticas. Sim, orações independentes que não têm conjunção. Não acompanham, não possuem. A vírgula está só separando. E na letra E, qual foi a bronca? Ê, rapaz, linhas 52 e 53. O fogo da lareira, a chama da vela, a fumaça do cigarro, a tragada, 2 pontos. A vida queima em marcha lenta. Pessoal, isso não é sujeito. Núcleos de um sujeito composto. Não. Aí ele coloca, a vida queima em marcha lenta. Você tem elementos aí topicalizados quase como oposto, né? Até porque ele coloca a vida queima em marcha lenta e o esclarecimento são apenas termos coordenados assindéticos. Não são núcleos de um sujeito composto. São termos coordenados assindéticos. Essa seria justificativa para o uso da vírgula aí. Certo? Então, nos chamados termos coordenados assindéticos, termos independentes. Nada de vínculo aí com o sujeito. Então, não tem, até porque você tem depois os 2 pontos. E esses 2 pontos aí, claro, não vão indicar sujeito ou quebra de sujeito. Como é que pode? Certo? Fim de prova, acabou-se, né? Beleza, mais uma provinha, nossa penúltima prova. Ei, pronto. Nossa penúltima prova. Tá na hora de dar uma relaxada agora. Vamos lá. Respirando fundo. Lembre-se. Não é a força, mas a perseverança que realiza grandes feitos. Conhece a figura? Samuel Johnson, pensador, aí sábio, cientista, pois é, ninja, né? É assim mesmo, pessoal. Não é uma questão de força, né? Quando você às vezes age com ímpeto, muito ímpeto, às vezes você perde um pouco o tempo da história. Mas a perseverança é você saber lutar na medida certa, da forma adequada, identificando prós e contras, virtudes e defeitos e procurando sempre persistir. Às vezes as pessoas vão com força, bum, bate a cabeça, não, mas eu vou de novo. E às vezes o cara com tanta força, mas com pouco cérebro. Começam a agir nas circunstâncias, muito ímpeto, muita emoção, muito sentimento, muita força, e o cara se desgasta à toa, se quebra, se acaba, não atinge o objetivo, fica frustrado. Mas na verdade o que faltava não era força, era jeito. Tem aquele negócio? Rapaz, isso aí não é força não, é só um jeitinho. A porta, quando você vai abrir, emperra a chave, aí o cara vai lá, pum, quebra a chave. É uma questão de jeito, às vezes não é força. Então, claro, a perseverança é a forma de você continuar a persistir fazendo algo, mas também identificando prós e contras, identificando também as saídas mais criativas, mais inteligentes. Não só as mais impetuosas, as necessariamente mais fortes. É isso aí. Forte abraço, até a próxima. Próxima aula começaremos a última prova já. Até lá.